Bom, gente, a nossa conversa agora é com o Ricardo Magri, ele que é CEO da EBAC, a empresa brasileira de apoio ao compulsivo. Ricardo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E a primeira pergunta é para dar boas-vindas à EBAC, afinal de contas, queria entender qual que é o papel da EBAC nessa engrenagem aqui das apostas esportivas. Sou eu que agradeço, obrigado pelas boas-vindas da EBAC, obrigado pelo convite de vir falar aqui. Não me furto de falar em prol de qualquer aspecto que seja positivo para a indústria há muitos anos, e essa talvez seja a bandeira mais importante quando o mercado entra na esteira da regulamentação. A EBAC, eu costumo dizer que nós todos estamos aqui reunidos porque o Brasil regulamentou o jogo. A EBAC foi concebida porque a Colômbia, os Estados Unidos e os outros países anteriormente ao Brasil regulamentaram o jogo. E eu estava lá, eu tinha uma atuação executiva numa outra empresa que cuidava de uma outra bandeira importante, aquela bandeira da integridade esportiva, ou a fraude do jogador, tomar cartão amarelo, fabricar um escanteio. Eu cuidava daquilo por muitos anos e eu notava que do meu lado, falando lá no governo, no órgão regulador dos outros países, tinha uma pessoa falando desse fenômeno de um jeito protetivo, de um jeito sério, porque vamos dizer assim, é uma lacuna que se deixar vira uma ferida e o pessoal bota o dedo. Quem é contra ou quem é avesso à ideia do jogo, bota o dedo exatamente nesses dois casos. Ah, mas vai proliferar um negócio de manipulação de resultado. Ah, mas vai viciar o povo e necessariamente a indústria não chega para fazer nenhuma das duas coisas. São dois fenômenos derivados, tratáveis, com uma série de controles que podem ser implementados para não fazer com que a indústria perca negócios, mas que protejam as histórias. E o governo, na minha opinião, fez um conjunto de portarias adequado para os dois fenômenos. A portaria do jogo responsável, para mim, é bem criteriosa em implementar o que se deve para não fomentar, para continuar fomentando a indústria e não afugentar o jogador, mas proteger as histórias de não serem drásticas. E na prática, como que vocês atuam, né, nessa questão do jogo compulsivo, do jogador compulsivo? Como que vocês atuam realmente? Como que vocês agem, né, no dia a dia? O próprio nome da EBAC a EBAC é uma abreviação de Empresa Brasileira de Apoio ao Compulsivo. O E de empresa já mostra que é um produto, ela é uma provedora de um serviço, tem uma oferta, uma proposta de valor para os operadores, que é basicamente em duas grandes frentes. O acolhimento, que é obrigatório por lei, pela regulamentação agora, que tem que ser diferenciado do sistema de atendimento ao cliente normal, que vai tratar das questões de plataforma, tem que ser diferente da ouvidoria jurídica, que vai tratar de problemas na condução do negócio. O acolhimento do jogador com transtorno de jogo ou qualquer traço tem que ser feito separadamente por um especialista nas ciências da saúde mental. Essa, então, é a primeira entrega forte da EBAC. Você, operador, por exemplo, assim que detecta ou o próprio usuário se acusa, você já transfere ele para esse nosso atendimento especializado, onde ele entra num programa de psicoeducação. Não é uma terapia, porque não tem um desfecho de cura ou não cura. Não é uma terapia paga pelo operador, pelo contrário, é um amortecimento, é uma psicoeducação para fazer com que aquele jogador entenda tudo o que aconteceu, para não repetir, para ter conforto com o que aconteceu. A EBAC é muito fã dos controles que protegem a indústria, não existe devolução de dinheiro de perda, não existe, por exemplo, a exclusão imediata. Analisa-se primeiro e, se o caso for realmente grave, talvez aquele usuário nunca mais volte a apostar, mas essa entrega é muito forte. A outra, Eduardo, que complementa, é o compliance de todos os pontos de controle que a portaria exigiu, porque vai haver uma fiscalização. É bem claro o texto lá que a fiscalização é passível da cassação da licença. Então, se o operador não atender lá aos 240 pontos de controles que tem no texto normativo e a gente traduziu para uma matriz, ele vai ser punido na fiscalização. Implementação de limitação, botão de autoexclusão, questionário obrigatório para classificação de riscos, uma certa abordagem na política e nos termos e condições, tudo isso é exigido agora como dever do operador. A gente auxilia também nessa parte mais consultiva de atender ao compliance à regra. Ou seja, o operador identifica o jogador compulsivo com base no comportamento dele dentro do site. Basicamente é isso. De duas maneiras. Ou o jogador se identifica, é muito comum. O cara que está num caso grave e não quer, porque não é bom para ninguém, muito menos para ele. Ele fala, olha, estou com um problema aqui. Ou alguém da família entra e fala, olha, meu marido, usuário tal, está com um problema aqui. Então você tem a parte que vem já, vamos dizer assim, acusada pelo próprio usuário, mas é obrigatório pela portaria, e isso é muito saudável, que o operador implemente mecanismos para ele mesmo detectar.
proativamente. Entendeu? Aí carece de uma metodologia, até de um pouco de tecnologia, para você entender que a jornada daquele jogador não é de um heavy user, é de um cara com um transtorno. Várias nuances aí, tempo de tela somado com aumento de depósito, somado com a perseguição de uma perda anterior. Isso tudo, a gente tem essa estratégia por trás, isso tudo faz com que o operador ponha um olho e fale, opa, esse usuário meu talvez esteja precisando de ajuda, e se eu não intervir agora, ele não vai falar nada, é capaz que daqui a 2 semanas o desfecho dessa história seja trágico. Isso não é bom para ninguém, para a indústria, para a marca, muito menos para o jogador. Entendeu? Então é importante que tenham as duas coisas, saber identificar na hora que ele se acusa e saber identificar proativamente sem ele falar nada. E aí que entra a ferramenta de vocês, para identificar não, para... Ela está nas duas frentes. Tá. Logo no onboard da EBAC tem um treinamento obrigatório também pela portaria, treinar o seu customer service para identificar os conceitos de ludopatia. Já são desenhadas as linhas que traçam quando o usuário mesmo fala e vem para a EBAC. Mas também tem a metodologia de identificação e classificação numa matriz de criticidade daquele usuário que não falou nada, mas pelo comportamento dele já dá para entender que ele está descendo uma ladeira, no começo da descida de uma ladeira, do transtorno do jogo compulsivo, e é bom fornecer um amortecimento para ele desde já. Bom, você falou que não é uma terapia, né? Mas até que ponto a ferramenta de vocês está embasada na questão da saúde mesmo, por psicólogos, psiquiatras, enfim, como que isso funciona? O chefe dessa cadeira, que a gente tem um título diferente para ele gosta muito, que é o Chief Knowledge Officer, o diretor de conhecimento, ele é um profissional da saúde mental, era um dos maiores especialistas em transtorno do comportamento compulsivo, não era no jogo, existe o comportamento compulsivo em várias outras frentes. As drogas, o álcool, a pornografia, o comércio eletrônico, por incrível que pareça, todas essas frentes oferecem uma oportunidade para alguém desenvolver a compulsão. Ela nunca vem sozinha, ela já vem com uma comorbidade de outras compulsões. Então, o questionário é muito útil para isso. Se a pessoa já tem um perfil de compulsivo em uma dessas e ele vem para o jogo, é muito provável que ele vá desenvolver o transtorno do jogo compulsivo também. Então essa nossa divisão é chefiada por um especialista nisso. Todos os nossos atendentes, e o programa é humano, não é robótico, o atendimento nosso não é de inteligência artificial, são todos feitos por profissionais da saúde, todos treinados pelo Cristiano, nosso diretor de conhecimento, psicólogo, chefe da EBAC, sócio da operação, porque era um braço muito forte, então ele vem desde o começo, desde da principal, vamos dizer assim, fundação da empresa, porque é um assunto de saúde mental. E é um assunto que não dá para fugir dele. O operador justamente, a ideia nossa, a visão nossa é que o operador justamente ia gostar de ter uma solução dessa para não precisar fabricar em casa uma divisão inteira dessa daí, porque não dá para fugir. O transtorno do jogo compulsivo, Eduardo, é um assunto de saúde mental. E aí vocês identificam, tem esse primeiro atendimento, aí claro encaminha as pessoas para as respectivas áreas, vamos dizer assim. Ele não tem um limite de usuários. Ainda bem, não é uma porcentagem muito alta que tem esse tipo de problema, então não afeta a base no número muito grande, mas sim, tem aqueles casos lá, aquele punhado de casos, chega a uma dezena às vezes numa operação vigorosa, que são bem graves, que se você não cuidar, a pessoa estava a ponto de tomar uma atitude drástica, de prejudicar a própria saúde, tirar a própria vida. Esses vão para um programa específico chamado CompulSafe. Isso é praxe na indústria, eles chamam, é como se fosse um acampamento em alguns países aí, a gente leva para o programa CompulSafe, dura umas 8 semanas, aí sim tem uma cara mais dedicada de um processo terapêutico, mas, de novo, tecnicamente é muito saudável a gente evitar o termo terapia, porque significa que o usuário vira um paciente de alguém. Terapia preconiza um desfecho, curou ou não curou. E não é uma obrigação nem da indústria, nem do operador, nem da EBAC, dar cura para alguém, mas é uma obrigação evitar que ele desenvolva o transtorno e melhorar a condição dele quando a gente nota que ele já está nesse processo. Então por isso que eu digo que é meio que um amortecedor técnico da saúde mental que busca evitar o problema mais grave na raiz, de dentro do cenário do operador. Perfeito. Agora, cara, uma dúvida da minha parte, e essa ferramenta está sendo já bastante usada aqui no Brasil? Já. Todo mundo abraçou a causa já, não? Já. A ideia, acho que o melhor termo é visão. A visão da EBAC veio há muito tempo, quando o Brasil realmente se mostrou que ia dessa vez caminhar para a regulamentação. A EBAC já tem mais de 2 anos. Mas realmente só começou a ficar notória porque só começou a divulgar os primeiros acordos depois que a portaria foi publicada. Eu ouvi por mais de 1 ano e meio, Eduardo, nas conversas com os operadores, falando: Ricardo, a ideia é boa, eu vou precisar disso, mas eu vou esperar publicarem a portaria do jogo responsável para saber o que eu vou precisar fazer, para saber qual é a exigência.
A portaria foi publicada no dia 31 de julho do ano passado. Em agosto já vieram os primeiros contratos. Eu tenho uma felicidade bem grande de falar para você que eu tenho como clientes valiosos operadores bem notórios do mercado nacional, bem ranqueados. O Grupo NSX, que é a Bet Nacional, a outra marca deles, a Mr. Jack Bet, é uma empresa muito consciente disso, é muito preocupada, nos consulta direto para saber como se movimentar nessa parte do jogo responsável. O Grupo da Esportes da Sorte também é um grupo muito consciente nisso. Eram as duas maiores bases do Brasil, mesmo antes de regulamentar, e se mantiveram fortes pós-regulamentação. A empresa Ana Gaming, que tem a marca Bet7K como a marca mais conhecida. Se você for fazer convido vocês a passarem no stand da EBAC, tem lá numa arte de uma das paredes nossas os contratos vigentes. Se você for ver, você vai notar que as principais bases do ranking de maiores usuários está lá conosco, sendo tratada pela EBAC, o que eu acho muito saudável para a indústria como um todo. Ou seja, então você está, pelo que você está me dizendo, você está vendo que, você que já está há bastante tempo, né, nessa área, que a indústria está crescendo de uma forma saudável, dá para dizer isso? Sim. O nosso fardo da regulamentação, Eduardo, era muito pesado. Não entrou aventureiro na jogada, quando a gente mudou o perfil do mercado. A outorga é muito alta, o peso dos impostos é muito alto e as constrições da regulamentação são diferentes. O marketing, por exemplo, na questão do jogo responsável, mudou para sempre. A afiliação que fazia aquisição de jogador, e mentia mesmo. A gente dobrou o bambu na indústria aí, eu costumava falar isso antes. Aquele pessoal dessa leva dos influencers que mostrava o celular, falando, eu sei a hora certa do Tigrinho, entra na sala, a tal da sala de sinal, que era uma sala do Telegram que emitia o sinal da hora certa de jogar. Isso não existe, isso é mentira. Isso eu digo com propriedade científica. Os laboratórios nunca encontraram uma janela nos jogos oferecidos por estúdios de jogos e desenvolvedores de jogos criteriosos, todos estrangeiros. O Tigrinho não é bagunça, entendeu? Mas cai na boca do povo porque a mensagem que eles passavam era errada porque eles tinham um ângulo, um objetivo nessa mensagem que era atrair os seguidores deles para ir lá jogar, porque eles eram remunerados por isso. Essa prática não vai poder mais ser desse jeito. Não é à toa, Eduardo, que quando regulamentou, marcas fortes como Estrela Bet, qualquer uma dessas fortes cortou o programa de afiliação na raiz porque sabe que não vai conseguir controlar a mensagem desse pessoal que buscava um ângulo aí não natural para atrair jogador. Ricardo, eu agradeço demais, viu, a sua presença aqui conosco nesse podcast da Flash Score e até uma próxima. Eu que agradeço novamente, muito obrigado, foi um prazer contribuir. Bom, gente, essa foi a nossa conversa então com o Ricardo Magri, ele que é CEO da EBAC, a empresa brasileira de apoio ao compulsivo. Até a próxima.